Ageu capítulo 2, de 1 a 9, vou estar lendo. Peço aos irmãos que me acompanhem em suas Bíblias, enquanto fazemos a leitura do texto da palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Coloque seu coração diante do Senhor, temos a oportunidade de meditar na sua palavra nessa hora. Vamos fazê-lo buscando a direção de Deus em todas as coisas. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos por todo esse tempo que já estamos aqui reunidos em Teu nome, que já dedicamos ao Senhor, que já elevamos a nossa adoração diante do Teu altar, ó Pai. Agora estamos junto à Tua palavra. Cremos, ó Deus, que essa palavra foi dada pelo próprio Senhor, revelada a homens que as escreveram, que foi preservado ao longo dos anos para que chegasse até nós como um instrumento de edificação da Tua igreja, como um instrumento de revelação do Senhor. Assim, ó Deus, suplicamos que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão da mesma, porque cremos que espiritualmente somos incapazes de entender a Tua vontade, mas quando o Teu Espírito fala ao nosso coração, quando somos esclarecidos pelo Senhor, não apenas a compreendemos, como também somos capazes de aplicá-la em nossa vida e caminhada cristã. Por isso, fala conosco nessa noite, é a nossa oração e pedido, em o nome de Jesus. Amém. O profeta Ageu, ele compõe aqui com outros 2 profetas, aqueles que trouxeram a palavra de Deus ao seu povo em um período pós-exílio. Se você tiver a oportunidade de ler Ageu, avançar um pouquinho, temos Zacarias e também Malaquias. E para nós compreendermos o que o profeta Ageu está aqui falando, seria muito importante reconhecermos o período em que se encontram e pelo que o povo estava passando. Para quem se recorda um pouquinho da profecia ou das páginas do Antigo Testamento, vamos nos recordar que aquele povo, o povo de Judá, eles haviam passado por um castigo que durou por cerca de 70 anos, justamente porque durante a sua caminhada enquanto povo e reino, por diversas vezes foram desobedientes a Deus. Foram exortados, Deus levantou profetas, a palavra veio até eles, mas foram obstinados em desobedecer ao Senhor.
E por causa disso, como já vimos outras vezes que Deus trata o seu povo, assim Deus os disciplinou e os corrigiu para que o seu coração entrasse em arrependimento e novo compromisso com o Senhor. Passaram por um longo período de exílio na Babilônia. O Império Babilônico foi tomado pelo Império Persa, e então o período de cativeiro, ou o período de juízo de Deus, ele também se cumpriu. Deus então abranda a sua ira, e ele levanta aquele que era o governante daquela nação, que nós entendemos então que é um instrumento de Deus, e ele liberta o seu povo, ou libera, para que eles retornassem à sua nação e reconstruíssem a mesma. Se você puder, leia na sua casa o livro de Esdras e Neemias. Eles nos contam esse relato de como então esse povo sai, não todo o povo, mas cerca de 50 mil pessoas aproximadamente, eles retornam para a sua terra. E agora eles começam uma obra de reconstrução, uma obra difícil, uma obra que exigiria deles dedicação e muita, mas muita devoção ao Senhor, porque encontram uma terra que havia sido destruída. Algumas pessoas que permaneceram ali estavam em extrema pobreza, outros já haviam também se misturado a outros povos e outras culturas e já não preservavam o seu coração em retidão ao Senhor. A palavra que nós lemos tanto em Esdras como em Neemias nos conta que eles chegaram até ali, iniciaram a reconstrução da cidade, fizeram os muros, e também começaram a reconstrução do templo, que para eles e também para nós, compreendemos que o templo no Antigo Testamento representava a presença física, a glória de Deus. É certo, queridos, que não são as paredes ou a estrutura que continham a glória do Senhor, mas ali era um instrumento que representava a dedicação e a presença de Deus no meio do povo. No Novo Testamento a gente reconhece que agora o véu do templo é rasgado e que a presença de Deus se encontra em todos os lugares onde o povo de Deus está reunido. Mas no Antigo Testamento, a construção do templo, a dedicação daquele lugar marcava como de fato Deus estava sendo exaltado e glorificado no meio do seu povo. E por isso mesmo, a obra de reconstrução do templo ela era uma prioridade, ou deveria ser, na vida daquele povo. E eles iniciam a construção do templo, porém, logo vieram as dificuldades. Quando a gente lê, os textos anteriores, percebemos que os povos vizinhos não se alegraram com o retorno ali do povo de Judá para a sua terra. E eles começaram a exercer perseguição sobre eles e a obra se tornou difícil. Ao passo que depois de uma boa parte da execução, tanto do templo quanto das muralhas, o povo desanimou e abandonaram a construção. O livro do profeta Ageu, como você vê lá no capítulo 1, versículo de número 1, que nós ainda lemos na nossa liturgia, nos traz um relato de cerca de 15 a 17 anos após a chegada daquele povo até a terra. E o que nós vamos perceber, queridos, que temos aqui, é que Ageu nos relata que o povo havia abandonado a construção do templo. Eles haviam deixado de lado e agora aquilo não fazia mais parte da prioridade da sua vida. Agora, a prioridade do povo estava na reconstrução das suas estruturas pessoais. E por isso, as pessoas não mais se dedicavam ao templo, que ainda não estava pronto, e começavam a estruturar as suas casas, desenvolvimento da sociedade e coisas que assim caminhariam para a melhor qualidade e bem-estar da própria nação. E aqui, por incrível que pareça, queridos, nós temos um relato da profecia de Ageu e também os profetas posteriores que nos exorta a termos cuidado quando nós procedemos dessa maneira. Quando nós deixamos as coisas de Deus de lado e começamos a priorizar as nossas como de fato se essas fossem mais importantes em detrimento dessas. E reconhecendo que nós é que poderemos produzir qualidade de vida, bem-estar, paz, e não o Senhor. A profecia de Ageu, ela leva o povo a refletir o que é importante para Deus e não para nós mesmos. E o que nós devemos priorizar. A vontade que nos leva a ser abençoados pelo Senhor. É quando nós priorizamos a vontade de Deus.
e não a nossa. E é justamente sobre esse tema que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite, sobre Deus e a sua obra como a prioridade do seu povo. Justamente, queridos, porque nós vivemos em um tempo onde tudo tem sido priorizado, mas não o Senhor. Nós vivemos em um tempo, queridos, onde nós estamos no centro. As nossas obras, as nossas realizações pessoais, os nossos projetos financeiros, a nossa prioridade de lazer, todas essas coisas são levadas adiante, em detrimento de tudo aquilo que precisamos dedicar ao Senhor e que tem a ver com a obra de Deus, que, ao ser realizada, também nos proporciona as demais. Contudo, a ordem na nossa caminhada tem sido invertida. E por isso quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema nessa noite. A primeira lição que o texto nos apresenta é que a obra de Deus, ela é dever de todos os cristãos, de todas as pessoas. Vejam, quando nós iniciamos a leitura no capítulo de número 2 do nosso texto, que o profeta Ageu, ele é conduzido da parte de Deus para falar ao povo seu. Veja no verso 2, ele diz assim: agora fala a Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador do povo. Estou achando um pouquinho alto. Fala a Josué, que é o filho de Josadaque, que representava o sumo sacerdócio, ou aqueles que serviam ao Senhor enquanto ministério. E finalmente ele diz: e ao resto do povo, dizendo. E aqui ele começa justamente a encorajar para que o povo persistisse na obra de reconstrução do templo. Primeira coisa importante, queridos, que é necessário destacar nesse texto aqui que nós vamos estudar, é que na obra de Deus todos temos responsabilidades. Desde aqueles que fazem parte da liderança, aquelas pessoas que, embora não façam parte da liderança constituída, mas são povo de Deus e por isso participam da obra do Senhor. Inicialmente, a conclamação de Ageu é justamente para os líderes. Os líderes são responsáveis por orientar e conduzir o povo na liderança, no desempenho e na construção do tabernáculo, que deveria ser a prioridade. Por que as duas primeiras palavras contemplam tanto a Zorobabel como a Josué? Porque eles eram os líderes. Zorobabel era o governador do povo. E é claro, as políticas públicas estavam sob a responsabilidade dele. Josué era o sumo sacerdote, ele é quem dirigia a vida espiritual do povo. E por isso mesmo, ambos deveriam ser responsáveis por conduzir o coração daquele povo na direção à vontade de Deus, à prioridade de Deus. Eles haviam se esquecido disso. Já não falavam mais. Já não exortavam mais o povo. Isso já não era a prioridade da condução nem do governo e nem tampouco da igreja, representada pelo sumo sacerdote. E por causa disso, o coração do povo, ele também abandonou aquilo que era o mais importante. Talvez nesse ponto aqui, queridos, seja importante que nós venhamos a destacar como é necessário que a liderança do povo de Deus esteja constantemente exortando o seu povo a respeito daquilo que é importante para Deus, daquilo que é importante na nossa caminhada cristã, daquilo que eu e você devemos priorizar enquanto povo do Senhor, porque ao longo da nossa vida, queridos, por vezes nós nos esquecemos. Hoje, a exemplo daquilo que estamos entendendo aqui, temos visto uma pregação onde a centralidade do exercício da pregação está no homem e não no Senhor. Os nossos cânticos, a forma como nós conduzimos a igreja, tem colocado o homem no centro, a sua vontade, em detrimento da vontade e do serviço na obra de Deus. É somente quando nós exortamos e quando a palavra é pregada, é que nós, como povo do Senhor, temos a capacidade de reconhecer aonde falhamos e nos dirigirmos ao caminho acertado. Foi assim que Deus usou Ageu.
E é interessante você notar se no versículo de número 11, foi onde nós finalizamos a leitura na liturgia, o verso 12 diz justamente como Deus então toca no coração do povo. Ele diz assim, então Zorobabel, filho de Salatiel, veja lá no capítulo 1 da sua Bíblia, ainda no profeta Ageu. Capítulo 1, verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O que promove a mudança no meio do povo, queridos? A mudança acontece quando a palavra de Deus é pregada. É a pregação da palavra do Senhor, é a exortação a vivermos no centro da vontade do Senhor, que alcança os verdadeiros corações daqueles que servem a Deus. Queridos, nós não precisamos inventar novas coisas, nós não precisamos nos debruçar em novas situações litúrgicas e tantas outras invenções, que não a própria palavra de Deus, porque é ela quem transforma. É Deus quem fala aos nossos corações, é Ele que muda a disposição da nossa vida. E por isso, queridos, a igreja, o povo do Senhor, aqueles que carecem de mudança, só podem alcançá-la quando a sua palavra é pregada. E cabe à liderança fazê-lo. A obra do Senhor ela é priorizada na medida em que a liderança a prioriza e leva adiante a sua palavra. A palavra é pregada, o Espírito de Deus fala aos corações do seu povo e há uma mudança de conduta. Contudo, essa responsabilidade não é apenas dos líderes, e por isso o texto continua. Ele diz que Deus falou não somente aos líderes, mas ao resto do povo. Talvez seja uma palavra muito parecida com aquela que nós lemos na grande comissão, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos, pregando o Evangelho e ensinando-os a guardar toda a verdade. Vejam, queridos, que a palavra de Cristo, a palavra de Ageu, e ao longo de todas as Escrituras, é uma conclamação para que toda a igreja esteja investida no trabalho, para que cada cristão, em cada lugar, espalhado por essa terra, esteja dedicado ao serviço ao Senhor. Por vezes nós atribuímos essa responsabilidade apenas aos líderes, mas não é. Cada um de nós, queridos, temos o dever de levar adiante a palavra do Senhor. Temos o dever de levar adiante Deus como a prioridade das nossas vidas. Não cabe apenas ao líder, mas cabe a toda a igreja. A obra de Deus, ela é dever de todo o cristão. E por isso, queridos, sempre quando nós vamos lá elencar, não é organizar os nossos projetos, pensar no que nós devemos fazer no futuro, a primeira coisa, naquelas mais rudimentares, tem que estar lá, servir ao Senhor. Ele é o nosso primeiro projeto, Ele deve estar lá no topo, Ele deve ser aonde nós gastamos mais tempo, mais energia, mais dedicação, porque ao nos dedicarmos a Ele, também o Senhor haverá de nos sustentar e de abrir as portas aos demais projetos da nossa vida. Um texto muito prático que temos a esse respeito, lemos lá em Tiago, capítulo de número 4, quando nós justamente vimos ali que algumas pessoas projetavam, né? Eu vou para o lugar tal, vou trabalhar durante tanto tempo, vou enriquecer, depois eu farei assim e assim. A palavra de Deus diz que não seria. Justamente porque nos seus projetos não estava contemplado a vontade de Deus como prioridade. A obra de Deus ela é a obra de todos, queridos. E ela precisa ser a prioridade da nossa vida. Segunda lição que o texto nos aponta é que a obra de Deus ela é sustentada pelo seu zelo e pela sua fidelidade. A obra de Deus é sustentada pelo seu zelo e pela sua fidelidade. Veja o versículo de número 3. Acompanhe comigo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Aqui Ageu está falando do primeiro templo, aquele que havia sido construído por Salomão. E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos?
Versículo 4, ora, pois, sê forte, diz o Senhor. Sê forte, Josué, sê forte, Zorobabel, sê forte todo o povo, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Verso 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. É interessante, queridos, porque uma das coisas mais difíceis para aquele povo naquele momento era justamente de contemplar as dificuldades da construção do templo. E, reconhecidamente, queridos, é importante nós percebermos isso aqui. Lá, há 15 anos atrás, eles enfrentaram a primeira dificuldade, voltaram para uma terra desolada, precisavam reconstruir um templo, receberam uma boa ajuda do Império Persa, que enviou para eles não somente uma estrutura física, mas doou materiais para a construção do templo. Eles receberam isso, começaram a obra. Mas logo vieram os opositores, e eles tinham que, nos diz o texto lá em Neemias, que eles construíam com um tijolo na mão e uma espada na outra, justamente para poder ali manter a obra adiante. Foi um tempo difícil, não é? Além de reconstruir, ainda enfrentavam grande oposição. Agora, 15 anos depois, foram conclamados a retomar a atividade. E com um mês, mais ou menos, de obra, você vê aí entre o verso 1 do capítulo 1 e o verso 1 do capítulo de número 2, e eles começam a perceber a dificuldade da obra. Muitos se recordavam do templo de Salomão, através dos relatos, da história. Era um templo grande, era um templo bonito, muito bem feito, com um material diferente, separado, preparado para isso. E isso começou a trazer tristeza e desânimo no coração daquelas pessoas. Eles olhavam para o templo e pensavam, poxa, nós não vamos conseguir. A dificuldade, o processo é lento, não temos materiais, e ao verem a obra era feia, do que comparado à obra anterior. E diante disso, Deus então traz mais uma vez a palavra ao profeta Ageu, e ele recorda quem sustenta a obra de Deus. Porque por vezes, queridos, nós começamos a imaginar que somos nós mesmos que realizamos a obra. E nós esquecemos de quem é a obra. Nós esquecemos de quem proveu sustento para a obra, de quem levanta as pessoas e de quem conduz toda a obra. E Deus agora traz ao coração daqueles homens a compreensão de que a obra era do próprio Senhor. A prioridade era dele. Não era dos homens, era ele que tinha prioridade naquela construção. E por isso mesmo, ele sustentaria o povo. Ele diz, eu sou convosco. Era necessário que o coração deles seja preenchido pela plena convicção de que Deus haveria de sustentá-los naquela obra, de que Deus estaria com eles. E então ele evoca no coração deles a compreensão do mesmo Deus que os tirou do Egito, da aliança daquele que, celebrado com Abraão, que manteve a sua aliança com Moisés e que agora também permanecia com aquele povo. O nosso Deus, queridos, é um Deus de aliança e Ele é zeloso com a sua obra, mais do que qualquer um de nós. E é importante nós reconhecermos todas essas coisas, queridos, porque fazendo dessa forma, nós temos condições de descansar no serviço que nós entregamos. Porque nós o fazemos confiados de que Deus é quem nos tem sustentado, de que é Ele que vai prover os meios necessários para que a obra vá adiante. Eu lembro até aqui da nossa própria construção, Há pouco tempo atrás a gente estava no templo aqui, sempre foi uma dificuldade para a gente sair daquele templo de cá, que era menorzinho, bem apertado. E uma das grandes dificuldades nossa como liderança, peguei um pedacinho das coisas aí acontecendo, era de imaginar se a gente ia conseguir construir um novo templo, uma nova estrutura, mantê-la bem servida para servir a igreja e o povo. Isso nos atrapalhou por um bom tempo de poder iniciar uma outra obra. Eu achei interessante, porque quando a gente saiu do templo e mudou para cá, ainda sem essa boa estrutura que temos aqui, um dos passos tomados foi derrubar o templo velho. Para derrubar aquela possibilidade de falar assim, se não der certo, a gente volta, Porque pode ser que não dá conta de construir aí, derrubou. E aqui nós temos
a estrutura que nos serve como templo novo. A verdade, queridos, é que não falo aqui de estruturas, bem como a Bíblia também não fala. O que nós temos aqui diante de nós é a prioridade a quem nós servimos. Quando Deus está no centro, quando o projeto é para Ele, quando as coisas são realizadas tendo o Senhor à frente, elas haverão de serem concretizadas, porque são feitas para Ele e são feitas por Ele. Essa palavra que você encontra aqui, ageu, é uma palavra muito parecida que a gente lê lá em Josué, capítulo de número 1. Vocês devem se lembrar, quando Josué, agora assumindo a liderança de Moisés, que foi um grande líder, conduzindo o povo por todo o deserto, trazendo a lei do Senhor, e agora ele passa a liderança a Josué, e Josué pensa, como é que eu vou dar conta, não é? Como que eu vou conseguir conduzir esse povo? Como que eu vou levá-los para uma terra onde eles serão ali, tomarão aquela terra e haverão de construir uma nova nação? E a palavra de Deus para Josué foi ser forte e corajoso. Toma a minha palavra, segue ela, eu sou contigo. De novo, Mateus capítulo de número 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. O que Jesus fala? Porque eu sou contigo, até quando? Até a consumação dos séculos. Queridos, lembrem-se, todas as vezes que nós estamos investidos em servir a obra do Senhor, não fazemos sozinhos. Deus é conosco, Deus nos acompanha, Deus nos sustenta, Deus nos dá os meios necessários para realizarmos a obra de Deus. É interessante, queridos, porque nós somos tímidos nesse aspecto. É interessante, queridos, porque quando nós falamos assim, mas Deus, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, como é que eu vou cantar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou servir ao Senhor? Não há possibilidade, queridos, quem nos capacita é o Senhor, não somos nós. Não precisamos ter medo, temer, queridos. Falamos hoje aqui, inclusive, na consagração dos dízimos e ofertas, que é um assunto difícil. Porque nós colocamos dificuldade. Porque quando nós consagramos o nosso dízimo, qual é o primeiro pensamento que nós temos? Não vou dar conta de pagar as contas do mês. Toda vez que a gente dedica, é esse o pensamento, não é? Se eu fizer a consagração, vai faltar alguma coisa lá em casa. Mas somente quando consagramos é que vemos a obra sobrenatural de Deus que nos sustém com os 90% que ficam. Queridos, a obra é dele. É Ele quem zela pelaquilo que vai acontecer adiante. Assim como foi Ele quem zelou para que a continuidade da obra fosse realizada pelo seu povo. Terceira lição que nós temos aqui. A obra de Deus, ela é glorificada por Ele mesmo. É Deus quem glorifica a sua obra através de nós. Vejam só, continue no texto que nós lemos aqui, agora no capítulo de número 2, versículo de número 5. Lá no finalzinho ele diz, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, que palavra difícil para aquele povo que olhava para uma obra com poucos materiais, com poucos recursos, e imaginar que aquela obra seria maior do que aquela que Salomão fez. Depois você dá uma olhadinha lá no livro de Crônicas e você vai ler alguns capítulos que relatam como foi grandiosa a obra do templo de Salomão. Grandiosa em tamanho, grandiosa em materiais, em serviço, em trabalho artesanal, em materiais preciosos. Tudo foi preenchido ali para que o nome de Deus fosse glorificado, exaltado através da construção daquele lugar. E no final, Salomão orou ao Senhor e diz que a presença de Deus encheu aquele lugar.
E agora a palavra que nós temos da parte de Deus, quando eles estavam ali olhando com desânimo para aquela construção, é que Deus os exorta que seria o próprio Deus que encheria aquele lugar. Ou seja, queridos, não é a estrutura, mas a presença de Deus que traria a glória daquele lugar. Eles ainda não haviam compreendido. E a palavra de Ageu faz uma alusão profética à própria pessoa de Cristo, quando ele viria e tornaria a sua casa muito maior do que as demais construções que foram feitas. É claro, queridos, o que torna grandioso, o que torna algo da parte de Deus, de fato, um reconhecido glória para o seu nome, tem a ver com a sua presença nesse lugar. E a palavra do Senhor nos diz aqui que a presença de Deus nesse lugar é que traria a glória sobre essa casa, versículo de número 9. Por isso, queridos, é importante nós compreendermos que a obra do Senhor, ela se torna grandiosa quando nós convidamos, trazemos e tornamos Deus a prioridade dessa obra, porque é Ele que a enche, porque é para Ele, por isso mesmo, Deus então glorifica toda essa obra. E aqui nós podemos compreender, não é, queridos, como não podemos desprezar os humildes começos, porque é justamente isso que estava acontecendo aqui, a reconstrução, o reinício daquele povo, mas que mais adiante Deus haveria de mostrar que o templo se tornaria grande e que esse povo se tornaria numeroso na obra de Cristo, na expansão da igreja e no povo de Deus que nós temos hoje. Deus, queridos, Ele trabalha para o louvor e a glória do seu nome. E todas as vezes, queridos, que Deus está no centro, então Ele torna essa obra para que o seu nome seja glorificado e reconhecido entre os povos. E era isso que aquele povo precisava compreender. Havia ainda uma impressão no povo de Israel, que a grandeza da nação é que deveria ser tomada por importante no meio do mundo. Tanto quando você olha as páginas do Novo Testamento, quando Jesus vem, havia uma expectativa muito grande daquele povo de que Jesus seria um grande líder político, um grande líder militar. E quando Jesus então vem e ele não é esse líder, e ele não é grandioso, as pessoas se confundem, imaginando que não seria o Cristo. Lá nas páginas ainda, no livro de Atos, quando Jesus está nos momentos finais com seus apóstolos e discípulos, eles perguntam a Jesus se seria esse o tempo que ele restauraria o reino. E a resposta de Jesus foi: não vos compete conhecer tempos ou épocas que eu reservei para a exclusiva autoridade do Pai. Ou seja, não cabe a nós, não é, queridos, nos apegarmos nesses elementos que nós julgamos importantes ou que o tempo que vai trazer paz ao nosso coração. Não é isso. A obra de Deus é concretizada por Ele. A obra de Deus, ela é expandida pelo poder do Senhor e nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra. Deus escolheu nos acolher nela. Deus nos privilegiou estar nela. E por isso, queridos, nosso coração deve estar em paz, reconhecendo todas essas coisas. E a quarta, uma última lição, e que, creio eu, é até uma aplicação de tudo aquilo que o profeta Ageu explicou até aqui, é que a obra de Deus traz a paz ao seu povo. Veja na última parte do versículo de número 9. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante, queridos, porque no finalzinho aqui, da exortação do profeta, eles encontram que o que eles buscavam, que era justamente a paz, a ausência de conflito, a ausência de confronto com os povos vizinhos, a paz que eles desejavam de poder estar em casas boas, de poder ter o sustento, de viver bem, no capítulo de número 1, como o próprio texto aponta, de ter uma boa colheita, de ter o bom sustento, de se vestirem bem, a paz que eles desejavam para dentro da sua família, para dentro da sua casa, ela não seria alcançada pelos esforços que eles faziam em torno de si mesmos, mas ela seria dada por Deus quando estes o colocassem como o primeiro em suas vidas. Ou seja, queridos,
havia uma inversão. No momento, queridos, em que eles priorizassem a Deus, Deus traria a eles a paz. Mas se eles continuassem a viver de uma forma obstinada, distante da vontade de Deus, eles não alcançariam. É isso que o capítulo 1 exorta aquele povo. E é isso, queridos, que nós precisamos compreender, porque por vezes nós corremos atrás dos nossos próprios sonhos, imaginando que, ao fazer todo o esforço, nós os alcançaremos. Alcançaremos paz, riquezas, prosperidade, alcançaremos sossego. E nos esquecemos que todas essas coisas vêm de Deus. E que se Deus não é a prioridade nas nossas vidas, nós não teremos essa tão almejada paz. Que o Senhor mesmo é quem nos dá a desfrutar. A exortação de Ageu era para que aquele povo compreendesse que muitas vezes nem eles e nem tampouco nós compreendemos ao longo da nossa caminhada cristã. É que, ao termos Deus como a nossa prioridade, Deus também nos prioriza em nos dar o sustento e as suas bênçãos. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, queridos. O nosso trabalho vem do Senhor. O nosso sustento vem do Senhor. O cuidado de Deus na nossa casa, dos nossos bens, vem de Deus. Se nós, queridos, não compreendemos essa realidade, nós vamos começar a trabalhar em torno das nossas próprias coisas. E nós haveremos de agir como o mundo age, que desconhece ao Senhor e que vive uma vida alheia a Deus. Não é assim para o povo do Senhor. Nós devemos ter a Deus como a nossa prioridade. E ao fazê-lo, temos a certeza de que Deus nos abençoa, cuida de nós e nos proporciona a sua paz. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.